O presidente Jair Bolsonaro veio ao Congresso na última terça-feira entregar o projeto de lei que altera o Código de Trânsito. As medidas são polêmicas. A proposta aumenta de 20 para 40 o número de pontos acumulados por multas no período de 12 meses, o que acarreta a suspensão do direito de dirigir. Também aumenta de 5 para 10 anos o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação. Para pessoas com mais de 65 anos, esse prazo passa de 3 para 5 anos. Outro artigo permite que os motoristas dirijam com farol apagado durante o dia em rodovias. A obrigatoriedade de guiar com luzes acesas diurnas passa a ser apenas para rodovias de pistas simples, mas a necessidade de acender os faróis permanece durante a travessia de túneis e também quando haja chuva, neblina ou cerração. A proposta dividiu os senadores. Tudo isso é inconcebível, é difícil da gente entender como um governo tenha uma atração tão fatal pela morte. Então, realmente, mas eu acho que isso não passa aqui, não há hipótese disso passar aqui no Congresso Nacional. É um projeto de lei realmente extremamente importante e que vai afetar ou melhorar a vida de profissionais, a vida de motoristas em todo o Brasil. Isso vai premiar os maus motoristas, os motoristas irresponsáveis. Me dá a impressão que a violência no trânsito pode aumentar com essa medida. Pela proposta, o transporte irregular de crianças deixa de ser punido como infração gravíssima, que acumula 7 pontos e multa de R$ 293, além de retenção do veículo. O motorista será apenas advertido por escrito. Hoje, os hospitais estão superlotados por acidentes de moto, por acidentes de veículos e, a maioria das vezes, os condutores desses veículos têm problemas de uso de drogas, de alcoolismo. Portanto, flexibilizar isso é uma coisa que vai aumentar o número de acidentes, como, por exemplo, a questão dos banquinhos das cadeirinhas para segurança das crianças. O ponto mais polêmico da proposta é o fim da exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais. Atualmente, os condutores com carteiras C, D e E são obrigados a realizar o exame a cada 2 anos e meio. Se reprovados, perdem o direito de dirigir por 3 meses. Muitas vezes trabalha um tempo excessivo e para trabalhar esse tempo excessivo tem que ser submetido a algum tipo de droga para permanecer acordado durante esse período todo. São poucos que podem utilizar esse método, mas esse pouco que pode utilizar esse método, que é mínimo, pode levar a acidentes graves. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer colocar em pauta na semana que vem a proposta de emenda à Constituição que altera o rito das medidas provisórias. A matéria já foi aprovada pela Câmara e precisa ser votada novamente aqui no Senado. A pressa nas últimas semanas para analisar quase 10 medidas provisórias que estavam prestes a perder a validade trouxe de volta o debate sobre a tramitação das MPs no Congresso. Os senadores reclamam que a maioria dessas medidas chega para análise do Senado faltando poucos dias ou até mesmo horas antes de perder a validade. Na semana passada nós tivemos aqui uma medida provisória que foi votada no último dia. Não é possível que o Senado Federal receba no último dia, na última hora, no último momento, uma medida provisória importante, como foi o caso da 871, e tem que carimbar, sem fazer análise. Os senadores querem mudanças na forma de tramitação, mas defendem também limitar a quantidade de MPs que o governo pode editar. O senador Randolfo Rodrigues é autor de uma PEC que estabelece um máximo de 5 medidas provisórias por ano. Tem uma proposta de emenda constitucional que nós apresentamos aqui, ambas fazendo a limitação do uso de medidas provisórias por parte do Executivo e, por outro, estabelecendo um prazo razoável para a duração das medidas provisórias na tramitação na Câmara e para a duração das medidas provisórias aqui no Senado. A quantidade de medidas provisórias que, de forma às vezes abusiva, são encaminhadas para o Congresso Nacional e num montante muito grande. Os presidentes da Câmara e do Senado concordaram em acelerar a votação de um projeto que pode resolver parte desses problemas. Uma proposta de emenda à Constituição já aprovada pelo Senado estabelece que os senadores tenham pelo menos
um mês para votar uma medida provisória. Essa PEC foi aprovada aqui 8 anos atrás, mas ficou parada ali na Câmara dos Deputados. A PEC foi aprovada nesta quarta-feira pelos deputados em 2 turnos. Pelo texto, uma medida provisória terá 40 dias para ser analisada na comissão especial, mais 40 dias na Câmara e 30 dias no Senado. Pela regra atual, o prazo é de 60 dias, prorrogável por mais 60, mas não há prazos específicos para cada casa. Como o texto foi alterado pela Câmara dos Deputados, a PEC agora vai ter que ser votada novamente pelos senadores. Essa emenda constitucional que resolve, de uma vez por todas, as angústias dos senadores e senadoras em relação aos prazos das medidas provisórias. A matéria já está processada, estará incluída na semana que vem, para nós, em definitivo, resolvermos esse problema de prazos em relação à medida provisória. Então, eu divido com o plenário do Senado essa grande conquista para as federações, para a casa da federação, que é o Senado Federal. Muito obrigado aos senadores pela confiança e muito obrigado à Câmara dos Deputados por votar essa matéria. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a matéria vai ser votada na quarta-feira que vem, de manhã, na Comissão de Constituição e Justiça e à tarde no plenário. Dentro da programação do Junho Verde, o Senado realizou nesta quinta-feira uma sessão especial em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O debate acabou polarizado entre a grande maioria de críticos das políticas adotadas pelo atual governo para o meio ambiente e o ministro Ricardo Salles. Aqui no plenário do Senado, dezenas de convidados, incluindo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fizeram pronunciamentos sobre o assunto. No início da sessão, a senadora Elisiane Gama elencou os principais temas a serem tratados. Unidades de conservação. O fim da criação das unidades de conservação e, inclusive, até mesmo a possibilidade de se cancelar as atuais que nós temos neste presente momento. A possibilidade, por exemplo, em relação à mudança de finalidade do Fundo da Amazônia, trazendo, no meu entendimento, desestímulos a países que dão uma contribuição importante para o Brasil, a exemplo da Alemanha e também da Noruega. Terras indígenas. Deixar claro que não haverá mais um plano de terra demarcada. Sabemos o que isso pode repercutir em relação às nossas comunidades indígenas, que, diga-se de passagem, os percentuais de suicídio dentro da comunidade indígena, ela chega a ser a 3 vezes mais do que em relação à população brasileira. Agrotóxicos. Nós temos, por exemplo, hoje, a liberação do uso de 169 agrotóxicos. Isso dá um impacto muito grande em relação à economia, inclusive em relação a essa questão do agronegócio de exportação. Tivemos há um tempo atrás a Rússia, inclusive, limitando em relação a essa compra por conta dessa preocupação em relação aos agrotóxicos. IBAMA e Instituto Chico Mendes. A falta, no meu entendimento, de um olhar muito mais preciso para o que representa o IBAMA e o CMBio hoje para essa política nacional. Vários estudos que foram feitos, e claro, todos nós que estamos aqui temos acesso, mostram que isso pode repercutir na vida dessas comunidades mais tradicionais. Única representante indígena entre os parlamentares eleitos no ano passado, a deputada Joênia Wapichana criticou o que ela chamou de discurso negacionista do atual governo. O Brasil precisa mudar esse comportamento de negar, de ter um discurso negacionista em relação aos impactos ambientais, à proteção do meio ambiente, à proteção dos direitos humanos. Mas o ministro Ricardo Salles disse que o governo não nega as mudanças climáticas, apenas mudou o encaminhamento dado a essa questão. O governo, no caso específico do meio ambiente representado aqui pelo ministro, não nega a existência de mudanças climáticas. Ao contrário, nós temos dito e redito em todas as oportunidades que temos, que esse assunto é assunto reconhecido por nós. E da forma como sai, às vezes, noticiados, o governo não nega nada. Mais do que não nega, o governo permaneceu no Acordo de Paris. Quando Ricardo Salles respondeu às críticas de que estaria provocando um desmonte no Ministério do Meio Ambiente, a plateia se manifestou. A frase que tem sido dita do desmonte é absolutamente inverídica. Ao contrário, o desmonte foi herdado
O desmonte pode se manifestar à vontade, o desmonte foi herdado de gestões anteriores. Quem recebeu a fragilidade orçamentária fui eu. Quem recebeu um déficit gigantesco de funcionários fui eu. Quem recebeu frotas sucateadas e prédios abandonados fui eu. Portanto, se houve desmonte, desmonte houve antes, não agora. Com relação às unidades de conservação, também não é objeto da nossa intenção extinguir as unidades de conservação. Também não corresponde a versão ao fato. Mas o meu papel enquanto executivo precisa sempre ser, doutora Raquel, em colocar o tema da eficiência, da boa gestão e dos resultados concretos com aquilo e, sobretudo, os recursos humanos e financeiros que são destinados para isso. E para isso conto com a colaboração e ajuda de todos. Muito obrigado. Pela sua presença aqui conosco. O ministro colocou que não vai ficar na audiência por conta de um outro compromisso. Eu queria chamar... Presidente, é uma pena o ministro não ficar para me ouvir. Eu gostaria muito que ele me ouvisse. O ministro fique pelo menos 3 minutos. Eu estou ansioso que ele me ouvisse. Senador gostaria Rodolfo, muito que ele está com a palavra. Anseio como vigia espera pela aurora que o ministro me espere. Senta aqui, João. Senta aqui. Senta aqui. Ao discursar em seguida, já com o ministro ausente, o senador Randolfo Rodrigues o acusou de mentir no exercício do cargo. A verdade aqui colocada é que esse governo ofendeu o Acordo de Paris e ofende qualquer acordo global de mudanças climáticas do que o Brasil participa. Ao contrário do que ele disse aqui, é que a Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, no primeiro dia da gestão dele, foi extinta. E aqui ele mentiu, escandalosamente. Aliás, doutora Raquel, mentir no exercício da função eu acho que é crime de responsabilidade. Um tema para ser analisado pela Procuradoria-Geral da República. O plenário aprovou o novo marco legal do saneamento básico. O projeto, que segue para a Câmara, facilita a privatização dos serviços de água e de esgoto. A votação foi simbólica e sem unanimidade. O projeto de lei determina a abertura de licitação com a participação de empresas públicas e privadas para novos contratos de saneamento. O texto acaba com o direito de preferência das companhias estaduais e dá aos municípios prazo até 2020 para que o descarte dos rejeitos seja ambientalmente adequado. Outra alteração é em relação aos lixões, que poderão ser desativados até 2024, um ano a mais que na proposta original. O projeto substituiu a medida provisória 868 de 2018, que não chegou a ser votada e perdeu a validade na última segunda-feira. O Senado mostra grandeza, maturidade política em pautar uma matéria tão importante, aguardada há tantos anos por milhões de brasileiros que precisam de saneamento básico, de água tratada, precisam de saúde, porque saúde é o bem mais precioso que todos temos, que é a vida. Quem sabe, com essa porta hoje, que nós vamos votar aqui, espero seja aprovada, nós viremos uma página na falta do saneamento em nosso país. Saneamento que é importante para a nossa mortalidade infantil ser reduzida ainda mais, para que as nossas escolas possam ter melhor qualidade, para que a população tenha mais qualidade na área da saúde. Chegamos então a esse consenso, onde teremos a prorrogação dos contratos de programa até o período de amortização dos investimentos, teremos o advento das micro-regiões, onde serão formados blocos dos municípios com cidades heterogêneas, podendo ser atendidas por economia de escala. Antes de ser aprovado, foram adicionadas emendas ao texto, como a autorização da assinatura de contratos de concessão por dispensa de licitação com empresas públicas ou de economia mista, mas apenas nos casos em que não exista manifestação de outras companhias e a licitação seja deserta. Durante a discussão, alguns senadores questionaram a falta de tempo para analisar a matéria e a preocupação em relação aos atendimentos dos pequenos municípios do interior sem cobertura de saneamento e com pouco atrativo econômico para o setor privado. Mas o projeto prevê, nas licitações, a formação de blocos, incluindo municípios rentáveis e não rentáveis. Minhas dúvidas é igual ao do senador Everton. O meu estado tem 157 municípios, só 7 são autossuficientes. Tem dinheiro suficiente para criar um subsídio
para os menores. E outra coisa que eu chamo a atenção, eu não vi nada, eu acho que o projeto é maravilhoso e tudo, mas nada garante o emprego dos trabalhadores da Companhia de Água do Rio Grande do Norte. Então a gente se preocupa nos municípios deficitários. Será que os grandes players que ganhar as futuras concorrências vão se preocupar com os pequenos municípios que não dão lucros? O debate sobre a regulação do saneamento básico começou lá atrás, em 2015, quando o Brasil se comprometeu na Conferência da Organização das Nações Unidas a universalizar o acesso à água potável e oferecer saneamento básico para todos até 2030. Mas atingir essas metas ainda está longe da realidade do país. Apenas 45% do esgoto gerado no Brasil passa por tratamento. Isso quer dizer que os outros 55% são despejados diretamente na natureza. O número equivale a quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento por dia. Quem tem problema de saneamento básico são os municípios pobres da Bahia, os municípios pobres do Nordeste, do Ceará, do Maranhão, que não têm saneamento básico hoje. E aparentemente os discursos são feitos e as argumentações são feitas como se existisse saneamento básico nessas cidades hoje. O objetivo do projeto é justamente levar o saneamento básico a esses municípios que não tem hoje, que são os municípios pobres.